Olá, que seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui diretamente dos estúdios SEJA, nas dependências da Escola SEJA Frei José Ademir de Almeida, para o primeiro em sua edição Pod SEJA, uma iniciativa, da Escola SEJA Frei José Ademir de Almeida em busca do selo Escola Sustentável aqui do estado do Ceará. E quem sabe para mais aventuras assim entre os professores, entre o núcleo gestor aqui da nossa escola. É uma alegria muito grande estar com vocês. Sou o professor Edilário Vieira, professor de filosofia dessa instituição, e hoje à noite, no nosso primeiro Pod SEJA, nós vamos entrevistar o senhor Maicon Felipe, que é o atual presidente da Autarquia Municipal Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui de Canindé. Maicon Felipe, seja muito bem-vindo à nossa escola, ao nosso estúdio aqui no SEJA. E a gente quer agradecer aqui ao nosso núcleo gestor, professor Nacélio Mendonça, aos coordenadores, professor Bruno Shoa e professora Emanuele Amanda Castelo, e também a todos os nossos colegas professores, mas em especial a cada aluno, cada aluna da nossa instituição, eles que são a maior razão de ser da nossa escola. E como eu falei, nós vamos entrevistar aqui o Maicon Felipe, que é presidente atual do SAAI, e como tema do nosso primeiro Pod SEJA, nós temos Água em Foco, uso consciente para um amanhã sustentável. E eu queria começar aqui dizendo que estima-se que 97,5% da água existente no mundo é salgada e não é adequada ao consumo direto nem à irrigação de plantação. Dos 2,5% de água doce, a maior parte, 69%, é de difícil acesso, pois está concentrada nas geleiras. 30% são águas subterrâneas, armazenadas em aquíferos, e 1% encontra-se nos rios. Logo, o uso desse bem precisa ser pensado para que não prejudique nenhum dos diferentes usos da vida humana, que esse líquido precioso é indispensável para nós. Maicon Felipe, seja bem-vindo, boa noite. Você é o homem, a pessoa responsável, por esse órgão tão importante do nosso município. E eu queria abrir a nossa conversa perguntando para você qual a importância que você enxerga na sua função como presidente do SAAI de Canindé. Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiro de tudo, agradecer pelo convite. Fiquei muito lisonjeado em receber o convite da escola e parabenizar também pela linda iniciativa, essa tão importante iniciativa que está partindo aí da escola. E a gente sempre que precisar, o SAAI está de portas abertas para a comunidade, para as escolas, e aí a gente juntos construir um futuro melhor. E se tratando de água, nada mais justo do que a gente iniciar esse podcast falando desse tema sustentável, tão importante que é o racionamento de água, de zelar pela água, que em alguns casos, se tratando de Canindé, é um pouco escassa, E atualmente, hoje, nós estamos à frente dessa autarquia tão importante do município de Canindé, é o sistema de abastecimento de água e esgoto, onde nós temos, desde o início que entramos, temos buscado soluções importantes, com muita responsabilidade, para poder, de fato, fazer um trabalho responsável e com qualidade para o município de Canindé. E a gente sabe que não é fácil, gerir, um líquido tão precioso do qual depende a nossa existência, não só a nossa existência humana, mas também a existência da natureza em si, é algo muito peculiar, especialmente aqui no semiárido, Exatamente, Nós temos aí chuvas escassas, no nosso semiárido, principalmente esse ano que o nosso inverno ele não foi muito generoso, Nós
indo bem logo partindo já para a prática, nós perdemos a nossa captação do açude Souza, né, onde o mesmo chegou em seu volume morto, né, prejudicando um pouco o abastecimento da cidade, né, tornando essa água cada vez mais escassa, né. Então é algo muito peculiar do nosso estado, né, esse semiárido, e sem dúvida a gente ter uma consciência responsável de ter esse cuidado, esse zelo com o racionamento de água, ele é de extrema importância e precisa sim ser discutido, estudado e buscado soluções importantes junto com a comunidade, com as escolas e com as instituições. Exatamente. Mas aí a gente quer saber também um pouco aqui, né, o homem por trás dessa função. Tem uma pessoa, né, que é o Maico Felipe. Maico, me fala um pouquinho aí, fala um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, a comunidade geral, como é que é a tua formação acadêmica e como é que ela está contribuindo para você gerir essa autarquia aqui no nosso município? Pronto, eu tenho formação em ciências contábeis, né? Fui aprovado também no Conselho Federal de Contabilidade, né? Tenho habilidade e também autorização para trabalhar como contador, como contabilista, né? Tenho uma especialização em gestão do agronegócio, né? Estou estudando atualmente uma outra especialização que é gestão de créditos tributários, que engloba recuperação de créditos tributários, né, para municípios, para empresas, toda essa parte tributária de imposto, a gente também entende e está se especializando nisso. Nós temos também uma expertise também na parte de gestão empresarial, toda a parte de constituições de empresa, de gestão, de controladoria. Então, ao decorrer dos anos, né, além da formação acadêmica, que é de suma importância, a gente conseguiu adquirir algumas experiências práticas, né? Nós tive algumas experiências muito boas em grandes construtoras, em grandes empresas, e aí hoje estou atualmente, né, presidindo essa autarquia tão importante do nosso município. Ele tem currículo, pessoal, o homem tem experiência e certamente isso está ajudando ele aí na condução do SAAI. Quero fazer só um registro aqui que a pessoa por trás das câmeras, né, é o nosso querido professor Laércio, professor aqui de Química aqui da casa, né, professor Laércio, boa noite, ele está ali, ele está dando boa noite aí para vocês, bom dia, boa tarde, não sei que hora você vai estar vendo o nosso Pod Seja, mas continuando aqui, o Maico, a gente queria saber, lembrando que essas perguntas aqui também chegaram para a gente, né, no nosso Instagram, quais mudanças ou avanço você destaca na sua gestão até agora? Né? A gente está aí um pouco mais de um semestre nessa sua gestão. Quais são os pontos principais que você teria para destacar para nós? Eu acredito que em tão pouco tempo, né, acredito que a gente já tem feito um bom trabalho à frente da autarquia. Não é uma missão fácil, né? É importante dizer que a gente nós trabalhamos com um serviço essencial, né? E é um essencial que ele precisa ter todo dia. Você tem um serviço essencial, por exemplo, da área da saúde, mas a saúde você precisa hoje, amanhã você já não precisa ir no médico, né? Você passa um período para ir, tudo. Logicamente que cada situação, cada setor tem a sua necessidade. Mas se tratando de água, eu não tenho como ter água hoje e também não ter amanhã. A água é um bem, né, que a gente precisa imediatamente a todo momento, né? Então, a gente sabe dessa particularidade da pasta, onde a gente, desde o primeiro momento, nós temos buscado soluções para melhorar o abastecimento de água do município, porque nós assumimos a pasta já sabendo que existia alguns pontos críticos de abastecimento. Esses pontos críticos são aqueles que a água, de fato, ela tem muita dificuldade em chegar, que são partes mais distantes, são partes mais altas, e aí alguns pontos sempre sofreram, né? E nesses primeiros momentos nós fizemos todos esses mapeamentos e colocamos a mão na massa. Nós já fizemos somente esse ano, né, cerca de 7 meses de gestão, mais de 4 quilômetros de rede de distribuições de água. Essas redes de distribuição de águas abençoou várias ruas, vários bairros do município e também alguns distritos que são competência do SAAI.
Então nós temos alguns casos de pessoas que não tinham a água e hoje têm, e aí é nossa missão durante todo esse ano a gente conseguir resolver toda essa problemática de água do nosso município. Seja colocando mais rede de distribuição, seja fazendo caixa d'água, seja tentando buscar mais soluções viáveis junto com as instituições, porque também é importante, mas eu destacaria nesse primeiro momento esse trabalho que tem sido executado nessas novas redes de distribuição de água para poder contemplar algumas pessoas, alguns bairros que tinham muita dificuldade de água. São muitos, né? E aí é nossa missão durante todo esse ano resolver essa situação. Puxando aí da sua deixa em relação às partes altas e as partes mais baixas aqui da cidade, eu acho que acredito que deva ser uma curiosidade de toda a comunidade, onde que há mais facilidade da água chegar, sabe? Nas partes altas ou nas partes baixas, né? Acredito que eu esteja aqui sendo porta-voz de muita gente que tem essa curiosidade. Né? Sim, e na verdade, desde o primeiro momento, desde janeiro, quando a gente assumiu, eu tenho tido uma certa transparência com a população. Importante. Né? Até a importância de onde que vem essa água. É do Souza? É do Mateus? Né? É do General Sampaio? Então tem muitas pessoas que não sabem de onde essa água está vindo, e eu acredito que esse ano nunca ficou tão transparente de onde que é os nossos mananciais. Né? Então é importantíssimo a gente registrar isso também, que hoje nós temos, por exemplo, nós puxamos água do açude São Mateus e do bombeamento do General Sampaio. O Souza, infelizmente, nós perdemos no começo de março, e aí, quando a gente perde uma captação, teoricamente essa água ela fica um pouco escassa. Eu tinha um volume de água X e agora eu tenho Y. Né? E aí, teoricamente, que a gente passa por muita dificuldade, né? E nós estamos buscando soluções referentes a isso para poder aumentar essa água no SAAI e ter essa distribuição. No que tange a água, quando você abre, vamos supor, os registros de uma caixa d'água, a tendência do fluxo normal da água, por gravidade, que é 80% do abastecimento do SAAI na cidade, a tendência da água ela sempre cair e escorrer para as partes baixas. Quando ela vai para a parte baixa, aí ela vai contemplar todos aqueles moradores que moram na parte mais baixa. No centro, por exemplo? No centro, até mesmo em outros bairros, né, mais distantes, mas que são mais baixos do que algumas ruas, né? E aí ela vai abastecer todo esse pessoal da parte mais baixa e depois a água ela vai subindo gradativamente. Gradativamente. É justamente a explicação porque nós abastecemos por um cronograma de racionamento. E aí, nos pontos críticos, por exemplo, ele vai chegar água aí talvez no 4º dia de racionamento. Por quê? Porque no primeiro dia ela vai abastecendo as partes mais baixas, no segundo, posteriormente, e assim sucessivamente, até sair nas partes mais altas. Então, de fato, a água, por gravidade, ela sempre vai sair nas partes mais baixas primeiro e vai subindo gradativamente. Pronto, beleza. E como que é atualmente realizado o processo de captação, tratamento e distribuição de água aqui? Pronto, nós, como falei, nós temos, hoje atualmente, nós temos 2 captações. O açude Souza, onde nós puxamos hoje aproximadamente 80 litros de água por segundo, e nós temos também o açude do General Sampaio, que é uma adutora que vem do município do açude General Sampaio, que é bombeada para São Domingos, e de São Domingos é bombeada para cá. Essa água ela vai chegar nas nossas ETAs, que é justamente a estação de tratamento de água. Quando ela chega na ETA, ela vai decantar e vai entrar num processo de tratamento. Então nós temos uns equipamentos onde é inserido o sulfato, onde é inserido o cloro, onde é inserido outras substâncias importantes para poder tratar essa água e depois distribuir. Muito bem. E para você que está chegando aí, né, que vai descansar no final de semana, vai estudar, enfim, você nosso aluno, você nosso telespectador, internauta querido aqui do Instagram, das redes sociais, especialmente do nosso canal, aqui nós estamos hoje no nosso primeiro Pod Seja com Maicon Felipe, que é o atual presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, aqui de Canindé. E a gente,
próxima pergunta agora vai querer saber do Maicon se há um monitoramento frequente dessa potabilidade da água. Como é que a população pode ter acesso a essas informações sobre potabilidade da água? Sim, nós temos mensalmente, né? Na verdade, semanalmente, nós fazemos internamente a nossa análise da água. Nós temos também um laboratório parceiro também que analisa essa água, além da vigilância sanitária do município. Eles sempre, todo mês, eles fazem as coletas em pontos estratégicos da cidade. E todos esses relatórios estão disponíveis lá no SAAI. As pessoas que têm interesse, né, de ter esses relatórios, dessas análises da água, podem entrar em contato com o nosso SAAI pelo Instagram ou até mesmo pelo WhatsApp, que a gente disponibiliza tranquilamente. Mas nós temos esse monitoramento. Eu sou de um período, né, que algumas escolas visitavam, né, a estação de tratamento do SAAI. Né? Eu queria saber se hoje ainda existe essa política da instituição de receber, por exemplo, estudantes que queiram saber como o processo de decantação, né, e tratamento da água é feito. Existe ainda essa possibilidade? Existe, sim. As portas do SAAI estão sempre abertas. Inclusive, é desejo meu, é desejo do SAAI, já no próximo semestre, a gente está adentrando nas escolas, né, com campanhas educativas, tipo essa aqui que vocês estão promovendo. E uma dessas visitas, a gente quer abrir as portas do SAAI, que é para as visitas guiadas, né? Que é para a escola também fazer parte disso e ir no SAAI nos visitar. Então, sem dúvida, é algo que a gente quer implementar, voltar a acontecer no SAAI, agora no segundo semestre. Essas escolas estão nos visitando. Nós tivemos agora no mês passado, algumas escolas nos visitaram, né? E foi um momento muito enriquecedor, importante, porque a gente conversa sobre a água, sobre racionamento, sobre como é que trata a água, né? Então, essas visitas guiadas com as escolas estão sempre... será sempre um prazer receber todas as escolas. Aí, aproveitando as escolas, as pessoas, né, dessa visita guiada, né, na instituição, aproveitar e te perguntar se existem projetos de modernização nesse sistema de tratamento. Ele está aí há um certo tempo, né? Sim. Mas existe esse desejo, esse projeto de modernização desse tratamento? Sim, sim, com certeza. Hoje nós temos um equipamento que é chamado cloro-gás, né? Ele faz a transformação em cloro para poder ser adicionada, né? Não há necessidade no momento de eu adicionar o cloro, né? Ele mesmo faz essa transformação através do sal. E já é um ponto de tecnologia. Obviamente que a gente quer almejar uma tecnologia mais de ponta, né? Algo mais altamente profissional. E, logicamente, que a gente passa também pela questão de recurso, pelas questões importantes, de tecnicidade, tudo, né? Para poder, de fato, melhorar cada vez mais esse tratamento da água. Perfeito, Maicon. Alguns anos atrás, né, o cantor e compositor Guilherme Arantes embalou aí com a sua voz aquela música Terra, Planeta, Água. Né? A gente sabe dessa importância, né, quando os astronautas viram do espaço, né, o azul que é o nosso planeta, que poderia perfeitamente, né, ser chamado de planeta água do que Terra. E, por falar nisso, né, o SAAI, além de ser uma autarquia que entrega para nós esse serviço, né, ele também é uma autarquia que combate, né, o desperdício dessa água. Né? Sim. E a gente está chegando num período extremamente importante aqui da nossa cidade, né, que é a festa de São Francisco. Aí eu queria aproveitar e fazer jogo rápido, duas perguntinhas para ti. Quais as ações que o SAAI tem feito para reduzir, né, as perdas nessa rede de abastecimento, como, por exemplo, vazamento, ligação clandestina, né, um cano estoura na rua, aí você vê aquela fonte de água, né, ali. E como é que o SAAI está se preparando para a festa de São Francisco nesse ano de 2025?
Exatamente. A questão do desperdício ela é muito importante, né? E, acima de tudo, é tratado com prioridade, né? Nós temos uma equipe de encanadores, né? Nós reformulamos a equipe, nós mudamos a forma de trabalhar para ter mais assertividade no que tange às OS, que a gente chama de OS, que são as ordens de serviço, né? Então, a questão de vazamento é prioridade no SAAI a equipe solucionar. Nós tivemos um vazamento agora recente, né, de grande proporção. Eu acredito que boa parte da cidade já acompanhou, que foi um rompimento em uma de nossas adutoras, né? Então ela formou ali meio que um véu de noiva, por conta do volume de água, era muito grande, né? E nós tivemos que parar o bombeamento da cidade inteira e nós conseguimos resolver em algumas horas. Em algumas horas nós conseguimos resolver o vazamento. Era um vazamento complexo, né? Que, tipo assim, provavelmente ia precisar de alguma peça, a gente precisaria secar tudo para poder ver o tamanho desse rompimento. E graças a Deus nós conseguimos resolver questões de horas, com fibramento, com umas fibras mais específicas, mas conseguimos resolver. Então essa questão de vazamento, ela é uma prioridade, porque sem dúvida ela gera muito desperdício. Uma outra coisa muito importante são as questões das ligações clandestinas, né? Que infelizmente existe, é crime, não era para acontecer, mas infelizmente ela existe e nós estamos, a partir desse ano agora, aumentando as nossas fiscalizações, né? Então é importante também a comunidade participar, denunciar, meio que de forma anônima, né? Isso é preservado junto ao SAAI, essa identidade, né? O canal de denúncia é o telefone do SAAI Nosso mesmo? WhatsApp mesmo, fazer o canal de denúncia que a gente sempre vai checar a informação e agir rapidamente, né? Essas ligações clandestinas, de fato, às vezes ela interfere muito até mesmo no abastecimento dos vizinhos, do próprio bairro, né? É bem delicada essa situação. E também nós temos a questão do uso inadequado da água, né? Que sem dúvida desperdiça água. Por isso que é importante a própria população ter consciência disso, né? De ter um uso da água de uma forma mais adequada. Então eu acredito que esses três pilares, né, a gente tem desenvolvido esse trabalho no que tange a questão dos vazamentos, né, das ligações clandestinas e também do uso mais adequado de água. Na questão das festas de São Francisco, que é algo muito importante, né, no nosso município, né, que movimenta muitas pessoas, né, milhares de pessoas nos visitam e teoricamente e na prática também esse consumo de água ele vai aumentar, é inevitável, ele vai aumentar. Então nós temos feito um trabalho para mudar o nosso bombeamento do açude de São Mateus, né? Nós vamos modernizar esses equipamentos para conseguir ter uma capacidade de volume de água maior. Porque hoje, atualmente, o que a gente utiliza, nós já trabalhamos já no limite, né? E esse ano nós estamos pensando em melhorar essa captação. Então nós vamos trocar, por exemplo, transformadores, vamos trocar também fiação, trocar bombas, motores, né? É um investimento considerável, onde nós temos uma parceria estratégica com a COGÉ, governo do estado, para poder ser contemplado com esses equipamentos e nós melhorarmos esse bombeamento e ter um volume de água maior. Outro ponto também importante é que eu estive agora nessa semana passada discutindo algumas ações importantes com o nosso gerente da COGÉ que nos atende, que é essa água que vem de General Sampaio, dessa adutora, e juntamente também com o presidente da COGÉ e juntamente também com o secretário de Recursos Hídricos do governo do estado, o deputado Fernando Santana, que nós fizemos as solicitações de aumentar esse bombeamento do General Sampaio. Nós temos aí uma vazão maior de 20 litros por segundo. Isso já está bem encaminhado, discutido e certamente nós vamos ser contemplados também com essa água para, sim, aumentar o volume de água e a gente conseguir abastecer a cidade nas festas de São Francisco de forma adequada. Pronto, era até a nossa próxima pergunta aqui, que seria a adoção de tecnologias, né, como sensores, medidores inteligentes ou setorização de rede para identificar desperdícios. A gente vê pela fala aqui do Michael que a própria autarquia ela já está agindo, né, procurando aí parcerias com outras instâncias, né, justamente
para viabilizar, né, soluções aqui para um bombeamento de água mais eficiente, né? Eu posso usar essa expressão, né? Especialmente no período da festa de São Francisco. Mas fala um pouquinho como essa modernização aí, se o SAI também vai adotar outro tipo de tecnologia. Exatamente. Na verdade, na prática, funciona da seguinte forma. Eu tenho simplesmente uma bomba e uma energia para poder ligar ela e essa água chegar no SAI para a gente tratar e distribuir. Essas bombas, elas têm um limite de captação. E hoje as bombas que estão no SAI já há muito tempo, elas estão no seu limite. E com a perda do Açude de Souza, eu não consigo aumentar essa vazão, entende? Então essa água, de certa forma, ela ficou menos, ficou mais um pouco escassa. Então o que a gente vai fazer? A gente quer transformar o açude de São Mateus, o abastecimento do SAAI, mais autônomo. E que seria isso? Eu conseguir trocar essas bombas com bombas que são capazes de dobrar a minha vazão de água. Se hoje eu puxo, em média, 80 litros por segundo, a gente conseguiu autorização junto à COGE também para puxar 140 litros por segundo. Mas eu só puxo 140 litros por segundo, eu só aumento essa água se eu trocar as minhas bombas, se eu trocar o meu transformador, se eu trocar a minha fiação. Então é algo técnico, mas que eu só consigo alcançar o meu objetivo de ter mais água no SAAI se eu fazer todas essas trocas e toda essa modernização. Outro ponto também importante são a questão da setorização. Nós temos a cidade de Canindé dividida em 2 setores. Setor 1, que é a parte do Alto Guaramiranga, Palestina, Minha Casa Minha Vida, e o setor 2, que é a parte daqui da rodoviária, Santa Luzia, loteamento Santa de Virgens, Juazeiro, essa parte de cá. Então há uma setorização também, né? E nós temos também a questão da hidrometação, que é justamente aquele hidrômetro que vai ali naquela caixinha ali fora, sim, que a gente conhece popularmente como medidor, né? Porque aquele hidrômetro ele é importante porque ele evita muito desperdício de água, né? A própria pessoa ela já tem esse cuidado, né, da fatura de água não ficar tão cara, tudo, tá sempre controlando para poder não desperdiçar água e tudo. Então essa hidrometação também ela é muito importante dentro do município, né? A gente não alcançou toda a cidade ainda, mas é projeto para poder deixar a cidade toda hidrometada. Perfeito. Pessoal, nós estamos, né, chegando praticamente aqui ao fim da nossa conversa que o tempo passou aqui e de tão importante, bom, né, escutar aqui o Michael, que em toda a sua maestria, com calma, vem trazendo aí detalhes importantes que nós queremos saber, nós enquanto consumidores, enquanto usuários, né, do serviço, nós queremos saber. Aproveitar e mais uma vez aí agradecer ao núcleo gestor da nossa escola, o professor Nacélio Mendonça, nosso diretor, os nossos coordenadores, professor Bruno Shoa, professora Emanuele Amanda. Mandar aí um abraço para todos os nossos colegas, professores, muitos aí estão em sala de aula ainda, né? E abraçar os nossos alunos, os nossos estudantes, que também são consumidores, viu, Michael? Uhum. Lembrando que o nosso público é um público diferenciado, é um público de jovens e adultos, né? A nossa escola, nosso Canindé tem um SEJA, que é onde está acontecendo aqui o nosso Pod SEJA, que é uma escola que acolhe jovens e adultos que, por motivos infindos, não puderam concluir os seus estudos na faixa etária normal e que vem aqui para a nossa escola. Então, a nossa escola é uma escola de acolhida e de inclusão. E eles são bastante antenados nas coisas que estão acontecendo em Canindé, no Brasil, no mundo, pela internet, e vão, com certeza, comentar muito o nosso podcast, viu? Vão comentar. E aí a gente aproveita e fala aí, professor Laércio, professor Maurílio, que estão na produção,
da gente colocar o número, né, do WhatsApp do SAAI para você tirar dúvidas, para você também fazer denúncias, né? É muito importante, né, para a gente evitar o desperdício. E aí vamos chegando aí nas nossas últimas perguntas, nossos últimos questionamentos aqui ao nosso convidado. Mas como é que vai ser a tua visão de futuro? Ou como é que é a sua visão de futuro? Quais metas você deseja alcançar até o fim da tua gestão? E como é que você imagina o papel do SAAI, por exemplo, nos próximos 10 anos? Olha, eu diria que a minha principal meta, sem dúvida, é colocar água na casa de todas as candidatas. Beleza. Isso é a minha meta principal, porque a gente assumiu a pasta e ao assumir, a gente, agora recente, na chegada do verão, né? Que quando chega o verão, o consumo de água aumenta muito. Sim. E aí acontece da gente começar a descobrir algumas falhas no sistema de abastecimento, algumas falhas, né, nesses pontos críticos que a água tem muita dificuldade de chegar. Então eu diria que basicamente nesse primeiro momento uma meta minha mesmo pessoal é colocar água na casa de todos os canidenses. Essa é uma meta agora para esse ano de 2025. Não é uma missão fácil porque nós estamos passando por uma estiagem terrível. Né? Nós tivemos um inverno, como falei logo no início, um pouco fraco, né? A quadra invernosa não foi muito generosa conosco, e aí temos a nossa dificuldade, mas a dificuldade ela não é motivo para a gente se omitir, né? Então certamente uma das minhas metas seria, na verdade, colocar água na casa de todos os canidenses, sem dúvidas. É aquela frase, né? Mar tranquilo nunca formou um bom marinheiro, né? É verdade. Então, apesar, né? Nós temos essa particularidade, a gente vive no semiárido, né? A nossa quadra invernosa, por vezes, é totalmente irregular. Sim. Né? Mas você também, como um bom nordestino, tem fé no amanhã. Sim. E a gente vai precisar muito do seu serviço, da sua expertise, da sua dedicação, para que a gente, de fato, tenha água em casa, né? Com certeza. E a gente, Canidé, a gente imagina que daqui a 10 anos, né, é importantíssimo, né, que se discuta com a comunidade, com as autoridades constituídas, a questão de um manancial para Canidé. Se você observar bem, nós temos o Banabuiú, tem um açude de Banabuiú gigantesco. Se você for para Vajota, tem outro enorme, né, que é o Araras. Né? Sim, Araras. E Canidé nós temos o açude de Souza, que infelizmente dificilmente tomar recargas de água, né? E o açude de São Mateus, que é um açude pequeno, que é o de fato que abaixa essa cidade, né? Então, Canidé precisa ter um manancial de água importante. Isso nós já estamos conversando junto com a gestão municipal. O nosso prefeito tem dado um apoio primordial, junto com o nosso vice Lomar, para poder a gente, de fato, conseguir resolver toda essa problemática da água, que é muito importante, né? Então, o Canidé precisa, nos próximos 10 anos, ser contemplado com um açude de grande proporção, né? Um manancial de água para trazer, de fato, uma segurança hídrica para o município. A cidade está crescendo muito, né? Nós temos aí, acho que nos últimos, talvez até 5, 6 anos, recente, né? Crescimento enorme, né? De loteamentos, a cidade está crescendo inflando, muito, né? Inflando muito, né? E o sistema de abastecimento de água ele precisa acompanhar isso, né? Ele precisa acompanhar esse desenvolvimento e esse crescimento populacional e essa expansão territorial também do município de Canindé. Então, é algo que precisa ser pensado e precisa ser evoluído também. Perfeito. Pois bem, Michael, chegamos ao final aqui do nosso primeiro Pode Seja, porque nunca é tarde para você aprender, nunca é tarde para você mudar a sua condição de vida, especialmente através da educação. Michael, eu queria que você olhasse ali para os nossos queridos
telespectadores, canindeenses, alunos, professores, usuários do serviço do SAAI e deixasse aí as suas considerações finais do nosso PodSEG. Eu já quero te agradecer novamente, gostei demais de entrevistar você, né? A nossa escola fica de portas abertas para qualquer projeto, qualquer novidade, você vir aqui e nos falar prontamente, né? Lembrando que a gente tinha falado aqui em off, não somos blogueiros, somos professores, mas certamente é algo que é de suma importância, essa comunicação para além da sala de aula. Então, por favor. Olha, eu quero só agradecer o espaço, né? Fiquei muito feliz pelo convite e dizer que o SAAI, tanto o SAAI como a presidência do SAAI, está sempre de portas abertas. Quero convidar aqui a escola, né, para a gente juntos marcar uma data, né, uma agenda para poder levar a escola para fazer uma visita guiada no SAAI. Maravilhoso. A gente está lá para poder receber vocês de uma forma adequada, né, para a gente marcar uma data, tudo. E é isso. O SAAI, é meu desejo que o SAAI esteja mais próximo das pessoas, mais próximo da população de Canindé e a gente junto conseguir fazer um excelente trabalho. Gente, esse foi o nosso primeiro PodSEG, porque nunca é tarde. Mais uma vez, agradecendo a audiência de todos vocês. Quero mandar um abraço especial, né, para os nossos colegas servidores dos demais serviços aqui da escola, o pessoal da secretaria, o pessoal da portaria, seu Domingos, Nicinha, Edné, estão lá na secretaria. Manda um abraço para a Ataíldo, para o Armando e para a Erilene. Um abraço aí para a Vandinha que está de férias, né? E até o nosso próximo encontro, o nosso próximo PodSEG, porque nunca é tarde. Valeu, pessoal. Até mais.